meu pai era fazendeiro, né? Minha mãe é doméstica, mas ele conseguiu vender umas coisinhas e ele mandava a gente para estudar em Juiz de Fora, que era o nosso polo, assim como Itacarambi é referência em Montes Claros, lá era Juiz de Fora. E aí eu fui com 15 anos estudar em Juiz de Fora, fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal. E quando eu estava no último ano para formar, Marildo, eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu queria cidade pequena, né? Sair de cidade pequena, eu queria uma cidade pequena. E mandei currículos, né, para as prefeituras falando do meu interesse e tudo, e que também tivesse disponibilidade também para o Wendel, que era meu noivo na época, que trabalhava com prótese odontológica, porque nem todos os municípios faziam prótese odontológica, aqui fazia, que é o CEL, né, o Centro de Especialidades Odontológicas. Aí eu recebi a resposta, que foi aqui de Itacarambi, na época a secretária era Marisa Dias, e uma cidade no Mato Grosso. E aí eu falei com o Wendel, eu falei assim, olha, eu quero ficar em Minas, não quero sair de Minas, não. E aí nós viemos conhecer Itacarambi dia 15 de novembro, no feriado dia 15 de novembro. E eu ainda não tinha tido a formatura. E eu vim conhecer, né, acertei que no dia 1º eu estaria de volta e foi assim que aconteceu. Virada de ano, passou 31 pro dia 1º, peguei o carro e viemos para Itacarambi. Você não fazia ideia nenhuma do que era Itacarambi, não conhecia ninguém? Ninguém mesmo. Vim com a cara e a coragem, e vim também com o desejo de ficar 2 anos. Eu falei com a minha família, não, eu vou lá, né, pra gente também aprender um pouco, criar experiência e depois eu volto, né? Mal sabia eu que Deus tinha outro propósito na minha vida, né? Era para ficar 2 anos, aí já tem 18 anos, né, nessa cidade perfeita, maravilhosa. E como é que foi essa virada de atuando como médica e de repente entrar na política? Acredito que quando você estava lá na faculdade nunca passou pela sua cabeça que um dia fosse entrar para o mundo da política, né? Nunca mesmo, né? Mas a minha família tem um sangue na política, né? Meu pai foi vice-prefeito 3 vezes na minha cidade, em Bias Fortes. Meu irmão hoje é vice-prefeito também. Então, assim, já corria, né? Já tinha esse sangue, a gente cresceu no meio político. E em Itacarambi, quando eu cheguei aqui em Itacarambi, e aí a gente tem que reforçar, por aqui passaram muitos médicos, muitos, né? Mas eu acho que nenhum deles teve a percepção que eu tive, né? Porque é muito fácil, Marildo, você vir para uma cidade, você ter um salário bom, você ter uma casa boa, você ter um carro bom, mas ao seu redor você vê as pessoas passando por necessidades que, na minha opinião, eram necessidades básicas, né? Que era o mínimo, que era exatamente uma iluminação, uma água tratada, um calçamento. Então, assim, isso me incomodava muito. Isso me incomodava porque eu não conseguia resolver o problema das pessoas. Se eu passava uma medicação, a pessoa consultava novamente por problemas respiratórios. E aí a gente vai conhecer a realidade, porque lá era lama ou poeira e tudo, e a pessoa tinha um fator alérgico, né? Você fazia um tratamento de um diabético, como eu disse, eu não poderia entrar com insulina porque não tinha energia. Isso me incomodava, né? Eu sempre falo que tudo que eu pego, eu tenho que concluir, eu tenho que dar um resultado, né? E para os pacientes não dava aquele resultado em virtude da infraestrutura da cidade. E assim, quando eu fui vendo os gestores trabalharem, seja, né, o asfalto no centro, seja fazer uma outra obra que não conseguia atingir, sabe, não conseguiria melhorar a vida das pessoas. Então, assim, foi surgindo em mim uma vontade. Eu falei assim, eu, enquanto médica, eu poderia pagar uma receita, pagar um remédio, pagar um exame, pagar um especialista, mas eu não estava conseguindo atingir de forma mais ampla toda a população. E é só o meio político que nos dá condição disso, né? Porque enquanto gestor a gente consegue levar energia, você atinge 70 famílias na Ilha do Retiro, você leva a água tratada, são mais N famílias na Vila Florentina, falei da água tratada, e na ilha a questão da comunidade do Bom Retiro, da energia. Então, assim, isso foi aflorando em mim, essa vontade de trabalhar para todos, né? Para que as pessoas tivessem qualidade de vida. Assim como eu tinha minha qualidade de vida, eu queria também que as pessoas tivessem. E nem todas as pessoas pensam nisso quando vai para uma gestão pública, né? As pessoas às vezes estão preocupadas com o seu umbigo, com o salário e tudo, e não tem esse incômodo pessoal de ver que as pessoas ao seu redor não vivem bem.